O grupo de pesquisa em gênero, literatura e psicanálise, LIGEPS, acolhe a todas, todos e todes nesta manhã, em nosso primeiro Congresso Nacional sobre o Mal na Literatura, em parceria com o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, e com o programa de pós-graduação em letras, o Congresso Nacional sobre o Mal na Literatura pretende erigir espaços de discussão numa articulação entre os diversos campos do conhecimento, sobre um dos eventos subjetivos que há eras inquieta a humanidade, o mal, presente, ausente ou, por vezes, refugiado. O mal conclama a morte e a dor, bem como o começo e a criatividade. Seria possível compreender seu virulento e algoz modus operandi ou suas propriedades edificantes? Hoje teremos o prazer de receber a professora doutora Iracema Macedo, que nos agraciará com sua palestra intitulada O Banquete e a Superação do Mal em Platão. Iracema Macedo tem mestrado em Filosofia pela UFPB, doutorado em Filosofia pela Unicamp e é poeta com alguns livros publicados e professora do Instituto Federal Fluminense. É com imensurável prazer que a recebemos para este momento de troca e construção teórica, e antes, alguns avisos. As perguntas orais devem ser feitas ao término da fala da professora ou concomitantemente, caso a prática da professora, aí é um acordo entre a professora e vocês. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala da nossa convidada, e pedimos a todos, todos e todes que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição da professora, para evitar microfonia ou interferência. Grato a todas, todos e todes, e seja bem-vinda, professora Iracema. O espaço é todo seu. Tá joia. Bom, Aldo, eu também queria parabenizar, né, o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, parabenizar vocês todos da equipe organizadora, né, professor Hermano Rodrigues, o grupo, né, de literatura, gênero e psicanálise. Os três temas me atravessam muito, esse grupo com esse título me seduz completamente, né? Porque eu sou da filosofia, mas atravessada pela literatura, também pelas questões de gênero, que eu fiz parte, agora não mais, do Núcleo de Gênero e Diversidade no IFE, e também sou uma fã da psicanálise, né? Sou uma cliente, vamos dizer assim, da psicanálise. E não por acaso o banquete, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Não é exatamente o tema da minha palestra, mas como o grupo estuda psicanálise e também o grupo organizador, né? Lembrar vocês que o Lacan tem, no livro 8, A Transferência, faz muitos comentários sobre o banquete, e o Sócrates vai ser como quase um modelo de psicanalista que o Lacan vai adotar ali como exemplo, né? E a gente vai entender por quê, tá? É só dar essa deixa, né? E a outra coisa bom, eu não sou helenista, gente, meu mestrado, meu doutorado são em Nietzsche, né? Mas Nietzsche, Wagner e a época trágica dos gregos. Em Nietzsche seria muito mais cômodo falar do mal, né? Também a gente pode conversar sobre isso, né? Mas os tempos estavam tão difíceis e estão tão difíceis. Eu tinha que dar uma disciplina de retórica e escolhi o banquete, né? Nesse momento atual, eu falei, gente, vamos falar do amor, né? Vamos falar do amor. A gente vai falar um pouco de como o amor supera o mal, né? E vamos falar do amor porque nós todos estamos muito feridos, né? Eu acho,
de diversas maneiras nessa pandemia e por diversas outras causas. E vamos falar de alguma coisa que cicatriza, né? E no caso do banquete, a gente tem quase que um eros civilizatório. Eu gosto de escrever algumas expressões, um eros civilizatório, tá? Em relação civilizatório, aí, claro, são palavras atuais, né, anacrônicas, né? Um eros civilizatório em relação à barbárie, talvez que a gente sinta que está vivendo hoje, mas que não foi incomum em outras épocas, né? Então, em primeiro lugar, assim, eu queria contextualizar como é que o mal aparece no banquete, né? Ele aparece assim como uma carência de virtude, tá? Carência de virtude. Sendo que a virtude, a gente tem que entender num sentido bem amplo, né? Como uma excelência, né, para os gregos, excelência, e para Platão como um conjunto de virtudes, que inclui sabedoria, justiça, coragem, enfim, um conjunto, temperança, moderação, uma série, né, de virtudes. E o mal, ele vai, assim, como todo banquete é a busca do bem, o mal aparece, sim, né? Mas aparece como algo, eu diria, como uma escuridão a ser iluminada. Ele não é algo positivo, assim, positivo que eu digo, ele não existe. Ele é algo que a gente é mal porque a gente carece do bem, a gente carece da virtude. Né? E aí, nesse sentido, a gente é ignorante, por isso que a gente carece da sabedoria, a gente é intemperante, a gente é desequilibrado, vulgar, né? Doente, feio, mórbido, né? Vários desses elementos caracterizam o mal, a injustiça, a covardia, a ignorância, a intemperança, o desequilíbrio, a morbidez, a vulgaridade, a doença, a feiura, a gente vai ver em que sentido, né? E a violência, né? O que para os gregos seria o excesso, né? Excesso. A violência seria a híbris, né? O excesso. E aí a gente tem uma caracterização do mal. Para vocês terem ideia, quando o mal aparece pela primeira vez no texto, né? Que é Eric Simek falando, não é a embriaguez é má, né? A embriaguez é má, ele já aparece a embriaguez como algo que não é da temperança, né? E eles vão fazer, então, um discurso sobre o amor, e a ideia é que o amor seja esse modo de superação do mal. A gente vai entender como esse amor, né? Mesmo que vocês já tenham lido O Banquete, que é um clássico, mas assim é sempre bom ouvir uma outra, né, leitura, interpretação, e a gente tenta dar uma outra leitura de conjuntos de leituras, né, que a gente vai fazendo. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para o início do banquete, que são dois termos, né, que eu queria frisar, né? Todo o banquete ele se dá num percurso, toda a narração do banquete, né, que é feita por Apolodoro, que está no Porto de Falero. Há um interlocutor que pergunta se ele assistiu, ele diz que não assistiu, ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Ela é narrada, né? Aí nas notas de rodapé do banquete tem assim 6 quilômetros, mais ou menos, entre Falero e a cidade. É um porto perto do famoso porto do Pireu. E aí até os meus alunos falam, não, em 6 quilômetros não dá, só na ficção mesmo, em 6 quilômetros não dá para ter uma narração dessa. Né? É uma légua, é pouquíssimo tempo. Mas, enfim, se dá num percurso. Eu quero que vocês gravem essa ideia de percurso, de trânsito, porque ela vai fazer parte do conceito que a gente vai apresentar. Né? Caminho, percurso, trânsito. E memória, porque é todo de memória. Né? Apesar de Platão escreveu, mas ele escreveu uma narrativa que é memória de alguém que contou para Apolodoro que está contando para o interlocutor. Então, é toda uma narrativa de memória. Aconteceu há tempos, né? Há bastante tempo.
Então, assim, esse é o início, né, do banquete, esse encontro de Apolodoro para narrar, por força da interlocução que ele recebe, ele vai narrar o que ele escutou do banquete, que ele é um seguidor de Sócrates, né? E aí ele começa a narração, né? E aí a gente vai ver no início da narração Sócrates indo com Aristodemo, que é a pessoa que realmente esteve presente no banquete, e para a casa de Agatão, porque vai haver uma grande comemoração, que Agatão tinha ganho um prêmio, né, de poesia no dia anterior. Todos tinham se embriagado muito, celebrado o prêmio, e aí eles estão indo para lá. O Aristodemo vai sem ser convidado, aí o Sócrates sempre ironiza, tal, vamos, como diz Homero, bravos ao festim de um bravo, mas aí tem uma ironia, porque o Sócrates é sempre muito modesto, como é que ele está se dizendo bravo e tal, né? Mas o Aristodemo diz uma coisa, eu encontrei Sócrates, né, todo arrumado, né, porque não era da praxe de Sócrates estar banhado e bem vestido, mas ele ia banhado e bem vestido, né? Embora, claro, Platão já está preparando o assunto, porque vai falar de amor, né? Ele não sabe ainda que vai falar de amor, mas o personagem de Platão sabe, né? Então, Sócrates aparece como não aparecia usualmente, né? Mais bem vestido e mais arrumado. E chega à casa de Agatão, não entra, fica lá com algo que era também alegórico de Sócrates, que é ficar parado, pensando muito tempo, fica lá fora, e cadê Sócrates? Ficou lá fora pensando, depois ele entra, aí se deita, né, nos divãs, o banquete se dá de forma em ferradura, né, com divãs, né, em que cabem duas ou três pessoas, e nas conversas, né, eles decidem que não vão beber. É aí que a primeira vez a embriaguez já aparece como mal, né, não, que é um desequilíbrio, né, e eles decidem que não vão beber porque beberam demais no dia anterior, né? Com exceção de Sócrates, porque Sócrates pode beber todas e ficar numa boa, né? Sócrates tem a temperança, todos os diálogos falam da temperança de Sócrates, do domínio que Sócrates tem sobre os apetites, então ele consegue beber e não se embriagar, né? Mas eles decidem que não vão beber e que vão falar sobre o amor, né? Uma proposta que Erixímaco faz, que é um médico que está presente no banquete, dizendo que Fedro, que é o primeiro a falar, sempre reclamou que a gente não tem, lá ainda na tradição grega, né, um devido hino ao amor, né? Aí, se vocês pensarem, por exemplo, na Ilíada, eu estou aqui com a minha Ilíada bem estragadinha, né? Mas na Ilíada, me chama muita atenção que começa assim, canta-se a cólera de Aquiles, né? A cólera. E em alguns momentos os heróis estão com o peito de trevas e a transbordar, né? Trevas e cólera a transbordar. Quer dizer, assim, a Ilíada, não, apesar dela, ela vai ser citada aqui no banquete, o herói, o Aquiles, né, como alguém que ama, né? Mas a maneira como não aparece esse amor na Ilíada, né, da forma como poderia aparecer. É isso que eles dizem. Nem em Homero isso está tão... nem em Homero, que é o grande poeta, né, isso está tão bem louvado, né, o amor, né? E, de fato, se a gente estuda a Ilíada, a gente vê que é muita cólera, né? E só Platão que faz a abordagem, né, claro, do amor amigo entre Aquiles e Patroclo. Ele vai citar, logo no primeiro discurso do personagem Fedro, vai citar esse amor. E
E também, assim, um outro poeta que vai ser citado é a Teogonia, né, de Hesíodo, que também fala do amor, mas, assim, como o início dos deuses e tal, esse vai ser citado também por Fedro, né, como o mais antigo dos deuses, né, a terra pariu algo, e depois veio o caos, pariu a terra, e depois veio o amor, né, um dos mais antigos dos deuses, para o primeiro discursante, né, que é Fedro. Então, assim, outra coisa, o amor vai aparecer como divindade no banquete, como sentimento humano, dependendo do discurso, e como força da natureza. Professora, mas você vai ficar falando do amor, não vai falar do mal? Gente, é mais ou menos isso, é tentando falar como superar o mal, né? Todo tempo, essa força do amor é uma tentativa de superar a ignorância, a estupidez, a violência, o desequilíbrio, a intemperança, a injustiça, a violência, a covardia, né? A vulgaridade, a morbidez até dos nossos alimentos e tal, dependendo do discurso. Então, vamos falar primeiro do Fedro, né? E ele começa, e eles falam também que tem um autor, né, que aí o Erechim, quando propõe o tema, ele diz: já se louvou até o sal, né? Tem hinos até o sal, e não tem hinos ao amor. Aí citam uma pessoa lá que parece que já fez hinos ao sal, essas coisas insignificantes. O sal, panelas, ratos, tem nas notas de rodapé. E não tem um hino devido ao amor, né? Então, eles vão fazer esse discurso sobre o amor. E aí o Fedro começa dizendo que ele é o mais antigo dos deuses, com base na teogonia de Hesíodo, né? Porque do caos nasceu a terra, depois nasceu o amor, né? Como aí quase uma força cósmica, né? E como o mais antigo e como o mais necessário. Não há bem maior, diz Fedro, para quem entra na mocidade, né, do que encontrar o seu bem-amado, né? O amante encontrar o seu bem-amado. Vamos supor que o amante é o que tem menos e o amado é o que tem mais, né? Então, o amante é aquele que admira o amado, porque o amado é mais sábio, é mais temperante, é mais corajoso, né? E o amante é o que tem, ou é mais belo, né? E o amante tem essa relação amante e amado, né? E por que não há maior bem para os jovens, né, do que encontrar o seu bem-amado? Porque essa força é o eros civilizatório, né? É o eros da cultura. É através do amor que o amante, né, vai aprender com o amado a ser melhor, a se tornar melhor, né? A adquirir a virtude. E esse amor é importantíssimo na cultura grega, porque é um amor, em geral, a gente vai ver aqui a questão da mulher, mas, em geral, também é entre homens, né? Entre guerreiros, e num exército de guerreiros, né? Num exército de guerreiros, nada seria melhor do que haver amantes e amados, porque nenhum, que é a coisa que Fedro diz, nenhuma pessoa vai se sentir tão envergonhada, pega, por exemplo, num ato de covardia no meio de uma guerra, se ela for vista pelo pai, pela mãe, pelos pais, pelos responsáveis, pelos amigos, ela vai ter vergonha. Mas se ela for vista pelo amado ou pelo amante, ela vai ter muita vergonha, essa pessoa, né? Esse guerreiro vai ter muita vergonha. Então, a força do amor vai fazendo com que ele seja melhor guerreiro, com que ele consiga socorrer mais as pessoas na guerra, né? E então o amor é importantíssimo como na guerra, né? No mal, no momento da guerra é importante esse amor. E aí ele cita o caso de Aquiles, né? Que sabendo que vai morrer, Aquiles sabe, né, pelos oráculos gregos,
que vai morrer se ele vingar a morte de Pátroclo, né, que foi morto por Heitor. Ele sabe que o destino dele está selado, que ele já sabia disso, que ele iria para a guerra, ou ele iria para a guerra e morreria lá jovem, ou ele voltaria, teria uma vida longa, mas ele escolheu saber que ia morrer na guerra, pelos oráculos, né? E ele sabe que o destino dele está selado, né? Tem as mensagens da mãe, que é uma deusa e tal, mas mesmo assim ele vinga a morte de Pátroclo, né? Quando Pátroclo morre nas mãos de Heitor, ele vinga, né? E aí ele diz, essa vingança é um ato de amor, né? É um ato de amor porque ele ama tanto Pátroclo que ele não vai suportar deixar o seu assassino vivo, mesmo sabendo que o destino dele é morrer depois. Ele fala de Aquiles, fala de Alceste, que é uma personagem também uma personagem de uma tragédia, né, que aceita morrer pelo marido, né? Ele estava destinado à morte, mas aí os deuses dizem, se alguém morrer por ele será poupado. E nem o pai nem a mãe aceitaram morrer por ele, e ela aceitou morrer no lugar dele, e ao aceitar, né, ela também se glorifica no amor, né? E os deuses depois trazem ela de volta do Hades para a Terra, ela como que volta, né? Ela é recompensada. Aquiles vai para a Ilha dos Bem-Aventurados e ela também é recompensada, porque ela deu uma prova de amor tão grande que os deuses resolveram fazê-la voltar, né? Então, são exemplos. Aquiles, Alceste tem o exemplo de Orfeu, que não conseguiu tirar Eurídice. Aí o primeiro discurso disse que ele foi um pouco covarde, porque não acreditou, olhou para trás e tal, e depois foi vingado, porque foi morto pelas mulheres. Mas esses dois, Aquiles e Alceste, são exemplos de pessoas que morreram por amor, né? E que ficam na memória dos homens. Isso aqui é importante, porque Aquiles quer ficar, o grande, né? Os heróis querem ficar na memória dos homens, serem cantados pelos poetas. Aí a importância da memória, né? Na superação do mal. Porque no final, né, do banquete, eu não vou ficar falando assim só do banquete como uma narração, mas assim, no final diz, a Diotima, que é a mulher que vai aparecer, né, ela vai dizer, você acredita, Sócrates, que Aquiles e Alceste morreram só por amor? Não, eles não morreram porque eles sabiam, ela diz, que eles sabiam que eles iam ter glória, que eles iam ter memória, que a memória deles ia ficar guardada. Também pode ter sido por amor, mas também foi pelo desejo de glória, né? Então, assim, nada tão são desinteressados assim. Então, esse desejo do bem, né, ele não é tão desinteressado assim, né? Bom, e aí o Fedro fala desse amor, né, que é o que traz muitos benefícios para os seres humanos e tal, que é o mais antigo dos deuses, trata o amor como divindade, né? O segundo é o Pausanias, que eu não consegui, eu consigo localizar ele em alguns textos que são comentários, mas como um sofista, por dois motivos, porque ele dá um argumento e outro, né, como sempre os sofistas fazem, um argumento de um jeito e o oposto, e também porque ele é um viajante, né, ele vai citar outras terras, e nas outras terras ele vai citar tiranias, e a gente vai falar, esse eu vou fazer, vou marcar aqui para ler, só 4 linhas, porque o que é que as tiranias não querem associações de amor nem de amizade, né? E Pausanias ele fala, olha, muito bem, Fedro, o seu discurso, mas são 2 os tipos de amor, né? O amor está sempre acompanhado de Afrodite, e Afrodite ela não é um só amor, ela não é só esse amor, né, que promove o bem e tal, ela é o amor, sim, que promove o bem, né, das cidades, dos indivíduos, que melhora, que faz a gente se tornar melhor, né?
Mas essa Afrodite é a Afrodite celestial, aquela famosa que está lá no quadro de Botticelli, celestial, que ela ela é fruto da castração, né, de Urano por seu filho Cronos. Então, é jogada, a genitália de Urano é jogada no mar, né, quando o seu filho castra o Urano, e dessa espuma nasce Afrodite. E ela seria de uma origem só masculina. E aí ela é a melhor Afrodite, a Afrodite celestial, porque é ela que faz os homens, que no caso são os cidadãos gregos, né, se amarem. E nele não entra o amor nessa Afrodite celestial, não existe o amor pelas mulheres. Né? O amor pelas mulheres, aí é uma questão de gênero num banquete, embora Platão seja alguém que, na República, é uma pessoa, é um pensador, né, à frente do seu tempo em relação ao gênero, porque as mulheres não tinham nenhum direito na Grécia, e na República, que é uma utopia, elas têm, né? Mas nesse texto aqui, as mulheres, elas, em alguns discursos, que nem todos os discursos são de Platão, né? Ele está usando personagem, em alguns discursos as mulheres são diminuídas, e nesse elas são, porque o amor pelas mulheres, né, ou o amor só pelo corpo, é o amor da Afrodite pandêmia. Fazem pandêmia. Afrodite pandêmia. Então, tem a celestial e a pandêmia. A pandêmia, né, é esse nome mesmo, gente, pandêmia, porque é do povo, né? O amor pandêmio, né? O amor pandêmio e a Afrodite pandêmia. Né? Ele é o amor que seria de uma Afrodite, porque as deuses têm 1000 histórias, 1000 versões, é uma que nasceu de Zeus e Dione. Então, ela tem origem no masculino e no feminino. E por ter origem no masculino e no feminino, ela é essa Afrodite que ama o corpo, né? Ela é mais vulgar. Vulgar mesmo. O termo usado por Pausanias, é vulgar. Né? Um amor corpóreo, só corpóreo, que só deseja o vício do corpo, ele é vulgar, né? Ou que deseja um só amante, um só no sentido de não entender que o amor é maior, né? Apesar de, através de a gente chegar ao bem maior, mas que se agarra, né, violentamente ao amor de um só, o amor passional, né? É um amor vulgar, mau, né? É um amor mau, né? Então, o Pausanias faz essa diferença de amor e portanto, ele não leva ao bem, né? Se ele for exagerado, ele vai levar ao mal, né? Que é o amor do corpo, né? E o amor da sensualidade, né? Eu brinco, tá gravando, mas eu brinco, né? É o amor da pegação. É aquela coisa, só pegar. Não tem mais algo mais. É claro que ele está falando das lançamentos e tal, mas se a gente fosse transpor para hoje, não, só é para pegar, não é para construir nada, né? Aí, bom, e aí, assim, tem a parte que ele cita outras terras, né, em que há tiranias, né, que no momento a Grécia não está nesse momento que o Platão situou o banquete, nesse momento, né? Ele escreveu depois, mas ele situou o banquete num século anterior. Então, não era um momento de tirania. E ele diz, entre os bárbaros, né? Entre os bárbaros e as tiranias, né, é uma coisa feia esse amor, o amor celestial, o amor dos homens pelos homens, né, justamente como o da sabedoria e da ginástica.
é que imagino, diz Pausanias, não aproveita aos tiranos, né, aos seus governantes, que nasçam grandes ideias entre os governados, nem amizades e associações inabaláveis, o que justamente mais do que qualquer outra coisa costuma o amor inspirar. Então, veja só, as tiranias não querem que a gente se una, né? As tiranias, isso está dito lá, isso deve estar dito por muitos outros filósofos, talvez, mas as tiranias querem a desagregação de seus cidadãos, né? Elas não desejam que haja essa associação de, vamos supor, um grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise é um grupo de filia, né? de união, né? Que vai haver uma associação de ideias, né? E uma tirania não quer que nasçam ideias, né? Só quer o poder, governar, né? Governar tiranicamente, né? Então, o amor, mais uma vez, ele pode ser essa força civilizatória que supera a barbárie, que supera a tirania, que supera o mal, né? No caso da política, né? E aí, não simplesmente o amor entre duas pessoas, não é desse amor só que se está tratando, esse amor só de duas pessoas, é um amor muito mais amplo, é um amor cidadão, né? Um amor civilizatório, que faz com que todos se tornem melhores, né? Que adquiram a virtude nesse sentido mais amplo de excelência, né? De coragem, sabedoria, justiça, que é o sentido que Platão dá à virtude. E as tiranias, como mal, não desejam essa força do amor, né? Então, aqui no discurso de Pausanias, a gente tem um misto de divindade, né? O amor à divindade, e um sentimento humano, né? Aí temos o discurso de Erixímaco, que é o médico, que está presente. E Erixímaco fala: concordo plenamente com você, o amor não é um só, como disse Fedro, né, que promove todo o bem, mas são dois, né? Há o desejo das coisas mórbidas, por exemplo, na medicina, há o desejo de alimentos, né? Ele fala: nós da medicina sabemos que alguns alimentos não são sadios, são mórbidos, e a gente seriam vulgares, seriam maus, né? E a gente quer que se promova a Afrodite celestial no sentido de buscar elementos que fazem bem aos corpos, né, na alimentação, aí vem na agricultura, na ginástica, na música, né? Lembrando que até na música, Platão enxerga, por exemplo, na República, ele enxerga uma música, alguns tipos de música que são más, que são músicas que suscitam covardia, que suscitam tristeza, né? Ele prefere as músicas que suscitam a coragem, a virtude, né? Aí, brincando mais uma vez, aí, gente, eu não sei se eu vou brincar, não, porque... Mas, assim, algumas músicas que, por favor... Eu vou dizer assim, uma música... É uma música que todo mundo escuta. Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. É aquela ruedeira, né? Não sei se eu cito, Aldo. Pode citar, professora, eu estou amando. Eu não tenho nada contra, gente. Eu nem me lembro quem é o autor, mas eu me lembro do Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Volta, Rita. Umas músicas assim, sabe? Que eu até gosto de ouvir, porque eu morro de rir. Né? Liberdade, licença poética, mas tá essa daí... que eu morro de rir com essa música. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. É uma lamentação. Isso não seria bom para Platão. Imagina, uma música falando de violência, de facada. Ele quer umas músicas, né, que promovam a virtude. Eu até nem sei que músicas são essas. Né? Quer dizer, lá na Grécia tem os ritmos, né, mas eu no nosso mundo acho que existem sim músicas assim que promovem e tal, a força, a coragem, né? Aí eu vou ser tendenciosa, algumas músicas de Caetano e tal, mas eu também gosto dessas de ruedeira, só que essas de ruedeira não são bem-vindas. E por que elas não são bem-vindas, né? Eu gosto porque elas suscitam. Se você está triste,
você fica mais triste. Ele não, o Platão quer a coragem, quer o bem, né? Quer nos convidar para o bem. E o mal é a tristeza, é a morbidez, é a covardia. Então, se você se inspira em músicas que não suscitam a coragem, né, que suscita... Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Peraí. Aí, assim, não dá. Aí não dá. Não que não possa perdoar, mas, assim, esse amor aí já deu, né? Ele é vulgar. Ele é vulgar, não se... Professora, sem querer lhe interromper, mas já interrompendo, tem uma mais recentemente e foi apresentada ao público que não fala especificamente da violência, mas fala de coisas peculiares da existência, que é o alvejante, que o cara, que o cheiro ficou impregnado nele e na casa toda, do amante. Aí ele foi comprar no supermercado alvejante para limpar, mas esqueceu que o alvejante não limpa o amor. Muito bom essa também, muito bom. Pois é, esse amor aí é o amor vulgar, corpóreo, né? Vai deixar a casa perfumada, mas não vai limpar o amor que já está sujo, né? E aí, assim, o que Eric Simonko fala na medicina é que é papel do médico, e aí eu penso até do psicanalista, né? Suscitar o bem onde ele não existe e, de uma certa forma, apartar o mal onde ele existe. Só que, gente, eu sou só uma cliente da psicanálise, eu não sou... Não tenho formação, não tenho nada. Eu me lembro que se fala que algumas pessoas, se forem fazer análise lacaniana, se elas forem más, né? Se o mal está nelas como desejo, elas podem, tem uma lenda, né? Elas podem se tornar, realmente realizar o seu desejo e virar má mesmo, né? Porque o Lacan é a força do desejo, né? A psicanálise lacaniana. Enfim, aí o Eric Simonko fala que esse amor ele está em todos os corpos da natureza, está na agricultura, né? Se hoje a gente pensasse os agrotóxicos, né? É um amor vulgar, né? Não está fazendo bem, né? Está na agricultura, está na ginástica, está na música, está nos seres humanos, está na natureza, é uma força da natureza, né? É um Deus, no caso desse discurso, é uma força da natureza, um sentimento humano e uma divindade, no caso duas, né? Que são as duas Afrodites. E as duas Afrodites. A pandêmia e a vulgar. Ou o amor pandêmio, ou a pandêmia e a celestial. Duas Afrodites. Né? Vejam só, em Sócrates a gente vai ver uma outra dimensão do amor. Tá? Quando ele for citar o discurso de Diotima. Bom, nesse discurso do Eric Simonko, me parece que o amor é o mesmo, apesar de ele ter aceitado os argumentos de Pausanias, ele não fez uma restrição às mulheres, né? Não fez uma restrição às mulheres. E aí vem o discurso de ele não tinha discursado antes porque ele estava soluçando, né? O Platão é muito... Aí ele disse, Eric Simonko, você que é médico, ou faz parar o meu soluço ou discursa no meu lugar. Aí o Eric Simonko diz, eu vou fazer as duas coisas, vou discursar no seu lugar e vou te dizer como você parar seu soluço. Aí ele fala, você pode prender a respiração por um tempo, você pode gargarejar a água e você pode, se não conseguir, passar alguma coisa no nariz e espirrar. E Aristófanes, que é um poeta cômico, ele só consegue parar o soluço, ele diz, só consegui parar depois que ele tentou as duas coisas, né? Prender a respiração, gargarejar a água, mas e tinha que coçar o nariz com alguma coisa que fizesse ele espirrar. Aí ele diz, me admira que o equilíbrio do corpo venha de algo tão estranho como ter que coçar o nariz e espirrar. Que é essa
esse jogo do amor, né? Para ter o equilíbrio, às vezes a gente tem que passar pelo desequilíbrio também. Porque todos nós, seres humanos, para Platão, né, a gente está em busca do bem, segundo ele, né? Segundo ele, nós estamos voltados para o bem. A gente só é desequilibrado porque a gente está escurecido, né? Está faltando a luz, né? Então, todas essas coisas que caracterizam o mal, elas são uma escuridão que precisa de luz, como lá no mundo da caverna, de Platão. Se a gente conseguir olhar para a luz, a gente vai superar o mal, né? Esse é um otimismo teórico, um otimismo de Platão, né? Em relação à natureza humana, né? E, bom, e aí vem o discurso de Aristófanes, já estou vendo que tem um bom tempo aí, né? Mas já está indo. Aristófanes vai fazer o discurso que é o do todas, todos e todes. Eu vou brincar aqui também, mas esse todas, todos e todes, o todes pode ser uma outra coisa, né? Porque ele vai dizer, olha, nós estamos falando do amor, né? Mas nós precisamos falar da natureza humana, né? Para entender melhor também o que é esse amor, né? Estão falando das divindades, né? Estão falando já falaram muito das divindades, e aí ele vai falar dos seres humanos. E ele diz, obrigada, Frederico, tá bom. Porque é bem puxado, né? Falar do banquete, e eu gosto de falar, dar um panorama, assim, para chegar na argumentação principal, mas porque todas as outras argumentações levam à principal. Para a gente entender a principal, a gente tem que, né, ver as outras. Podia só ser a principal, mas, enfim. Aí ele vai falar do amor dos seres humanos, da natureza, né? E aí ele diz, os seres humanos, né, também vai recorrer a um mito, que eu não sei de onde ele tirou, eles recorrem a mitos e mitos. Tem muito mito, né? Não sei se existe, se ele criou o mito, que é muito famoso, que é o que a gente mais encontra quando procura o banquete, é o discurso de Aristófanes, que é o dos seres duplos, né? Que tem 4 pernas, 4 braços, né? São seres unidos, assim, né? E que nós éramos assim, no nosso passado ancestral, os seres humanos eram duplos, né? Um ser masculino, filho do Sol, um ser feminino, filho da Terra, e um ser andrógeno, filho da Lua. Então, o masculino, filho do Sol, são 2 seres masculinos, né? O feminino, filhos da Terra, são 2 seres femininos, né? Com 4 braços e pernas. E os filhos são os andrógenos, que são masculino e feminino. Aí, fazendo não dá para fazer, porque todos não é exatamente... seria, no caso, o amor hétero. Mas não é bem o todos, né? Mas, assim, todas as mulheres, todos os homens, e esse aqui ele é misturado, né? Então, os seres humanos, mas eles eram muito, muito arrogantes, né? E eles queriam subir ao Monte Olimpo, queriam destronar Zeus e fazer algo que é parecido com a história da Torre de Babel. Eles querem subir e destruir. E aí o Zeus fala, o que é que eu vou fazer? Porque ele já fez isso com os gigantes que queriam destruí-lo e tal, e matou os gigantes. Mas se ele fizer isso com os homens, com os seres humanos, ele vai perder os cultos, os benefícios que os humanos fazem. E
os deuses queriam se divertir também com os humanos, né? Eles assistem, eles querem interferir na vida dos homens, então ele não queria perder esse culto, né? Não queria perder os humanos. O que é que ele vai fazer? Ele vai partir esses seres ao meio para enfraquecê-los, né? A metáfora que Platão usa várias metáforas. Usa uma que é como quem parte um ovo com um fio de cabelo. Usa uma que é da téssera complementar. Eu acho que é assim que escreve. Téssera. Téssera. Que pode ser um osso que duas pessoas... Você hospedou alguém na antiguidade, né, numa casa, a hospitalidade era coisa de amizade, de pessoas e tal. Você hospedou e aí você quebra um osso, né, que fica com aquele lugarzinho, um osso de um bicho, de uma coisa assim, e cada um fica com o seu pedaço do osso. Isso vai ser uma memória para sempre, porque quando um filho seu, um neto seu for visitar alguém, olha, eu estive aqui, encontrei o seu avô, né, tem a lembrança do ossinho. Essa téssera complementar é exemplo que ele usa para como partiu as pessoas, partiu de um jeito que elas se complementam se elas se juntarem, né? E aí todos que são filhos do Sol vão procurar um ser masculino para amar, né? É um ser masculino que vai procurar outro ser masculino. O ser feminino vai procurar outro ser feminino. E os que são filhos da Lua, os andrógenos, vão procurar seres o feminino. São esses os que geram, né? Mas os que não geram no corpo, geram na alma, né? E o mais importante do banquete no final é que toda geração para a imortalidade é uma geração do corpo, mas ela é principalmente da alma, do espírito, né? Então, essa convivência de dois seres, seja de que sexo forem, elas vão, sim, aprimorar as pessoas, torná-las melhores, né, na aquisição da virtude. E ele fala dos dois e diz que quando um morre, eles vão procurar um outro ser masculino. Não é bem a alma gêmea, porque a alma gêmea seria... se confunde muito esse mito aí com o da alma gêmea. Não é bem a alma gêmea, você procura um outro ser feminino. Se você é um ser feminino, filha da terra, e perdeu sua mulher, você vai procurar uma outra mulher. Se você é um filho do sol, você vai procurar um outro homem. Se você é um filho da lua e perdeu sua mulher, você vai procurar uma outra mulher. Né? Um ser masculino vai procurar outra mulher. E aí ele fala assim, né, ele diz que esses seres, antes de serem partidos, eles giram em círculos, né? Eles andam em círculos, e depois de partidos, eles continuam louvando Deus. Você está à procura do seu ser complementar, no caso. Exatamente. Nós estaríamos buscando os nossos seres complementares, né? Não que eles preexistam. Quer dizer, nesse mito até preexistem, mas ele fala que se um for embora ou se um falecer, a gente tem direito de procurar outro. Né? É mais ou menos essa nossa busca, né? Exatamente, é o nosso ser, a busca dos seres humanos. Né? Aí ele fala menos das cidades, do amor, como o Fedro falou, como o maior benfeitor das cidades e dos homens, para Pausanias também, para Erixima, fala mais do amor entre duas pessoas, né? Mas que também leva à aquisição da virtude e a uma vida cívica, uma vida cidadã, né? Melhor, né? Associada. E aí depois de Aristófanes vem o discurso do poeta Agatão, que é o premiado. Então, Sócrates, com sua modéstia e ironia, né? Outra coisa que quero chamar a atenção para você, gente. Sócrates é sempre com a modéstia e ironia, né? O que caracteriza Sócrates é a modéstia e ironia. Mas no início do discurso do banquete, quando disseram vamos louvar o amor, ele disse, tá bom, não vamos. Eu não sou... aliás, eu sou entendido no amor.
no início do banquete ele fala, como assim Sócrates é entendido no amor? Aquele que diz que só sei que nada sei, que nunca sabe de nada, que diz que nunca sabe de nada, mas é entendido no amor, né? Ele já disse que era, vamos ver por quê, tá? Mas aí vem Agatão, né? E Agatão vai fazer o discurso, que imagina, ele acabou de ser premiado, né? Aí Sócrates fala para Erixínico, meu Deus, eu sabia que eu ia ficar numa situação, meu Zeus não, por Hércules, ou por Zeus, eu sabia que eu ia ficar numa situação difícil, falar depois de Agatão, né? Sócrates diz, como é que eu vou falar depois de Agatão? Aí Agatão fala, não, ele está dizendo isso para me embaraçar. Ele fala, eu tenho receio de falar diante de vocês também. Aí Sócrates diz, mas você falou ontem diante de 30 mil gregos. Aí ele falou, mas é mais difícil falar entre sensatos do que entre insensatos. Ou seja, dependendo do público, a pessoa fica mais... com mais um certo frisson de falar, né, do que, segundo Agatão, né? Então, ele está num público seleto ali, né, de personalidades da Grécia, e nos 30 mil ele estaria falando para a multidão, quase vulgar, né? Aí eles, não, mas a gente também estava lá, não interessa, mas aqui eu tô mais acuado. No entanto, ele vai falar, né? E aí ele fala do Deus de uma maneira assim, eu não tenho nem como exprimir, porque é o discurso mais, né, segundo Sócrates, o mais bonito de todos, mas ele vai fazer uma diferença. O amor não ele é uma divindade, mas ele não é o mais antigo dos deuses, como disse Fero, ele é o mais jovem, porque se ele fosse o mais antigo, não teria tido tanta discórdia entre os deuses, como tem na Teogonia, e entre os próprios deuses, o fato de Cronos ter castrado Urano, depois de Cronos engolir seus filhos. Então, ele diz isso é a necessidade ou o mal, né? Não diz o mal, mas todas essas violências que aconteceram foram frutos da necessidade ou da fatalidade, né? E não do amor. O amor é o mais jovem, é o mais belo. Aí ele vai dizer todas essas características: belo, bom, justo, corajoso. O mais jovem, belo, justo, corajoso, sábio. Ele vai colocar todas essas qualidades bem afirmativas, né? Que o amor é tudo de belo, tudo de bom, de justo, de corajoso, de sábio. Ele não existe na velhice, não anda rodeando a velhice, anda rodeando os jovens. Não é que não exista na velhice, mas, de uma certa forma, diminui a velhice, né? Esse discurso, porque o amor é jovem, ele quer a juventude, ele quer a beleza, ele não é só corporal, mas ele também é corporal, né? E é por isso que ele suscita o amor, esse amor também entre os homens, né? Que constitui a cidade, porque é o amor que começa como uma formação, é um amor educativo, né? Do amante e do amado, né? Do amante pelo amado. Então, é por isso que ele suscita isso, por ser tudo isso, de belo, bom, justo, corajoso, sábio, né? Ele é fantástico, o amor, né? Para Agatão. Aí você falou do alvejado, ele só existe onde há perfume, onde há flores, onde há suavidade, onde não há rudeza, né? Tem que estar tudo bem limpinho. Quando você ama, você arruma a casa, né? Aí, e segundo esse discurso, né? Aí é tudo muito assim, jardins, ele fala tudo florido, tudo belo, né? É tudo de bom, né? Esse amor.
E aí, depois que ele fala, eu não vou falar, eu vou só dizer o que é o argumento para vocês entenderem como é que Sócrates vai entrar para sim dar uma definição, não, mas a caracterização de amor, né? E porque justamente depois do discurso mais afirmativo sobre o amor, que é esse de Agatão, né? Que o amor é toda, né? Ele cita versos, né? Como não tem um verso de Homero para o amor, ele cita um verso dedicado a uma outra deusa que diz assim: seus pés são delicados, pois não sobre o solo se move, mas sobre as cabeças dos homens ela anda, essa deusa. Então, são pés, o amor tem esses pés delicados, e ele anda sobre a cabeça dos homens, né? Ele vai gerar ideias também, né? Ele compartilha da máxima justiça, da máxima temperança, né? Do máximo equilíbrio. E aí ele também cita outros versos que eu acho que são dele, do próprio Agatão, porque ele não diz de quem são aqui. Paz entre os homens e no mar bonança, repouso tranquilo de ventos e sono na dor. Né? O amor é paz, né? Bonança, repouso tranquilo de ventos e sono na dor. Então, tudo de bom, né? Ele não chega a falar do conflito, né? entre, por exemplo, a Afrodite celestial e a Afrodite pandêmia, ou amor pandêmio e amor celestial. O amor é tudo, né? É o que melhor existe na aquisição da virtude. No começo do banquete também, falando do mal, né? Ninguém, acho que é no primeiro discurso do Fred, ninguém é tão ruim, na tradução é essa, ninguém é tão ruim, ô bicho ruim, ninguém é tão ruim que não se inspire, né, pelo amor para obras, né? Ou obras poéticas, obras musicais, uma coisa assim. Ninguém é tão ruim que o amor não possa inspirar, né? Então, se alguém for muito ruim, gente, mais amor, por favor, né? Aí quando a gente está muito ruim também, né? Mais amor, a gente está muito mal em todos os sentidos, né? Mal de maldade, mal de morbidez, mal de tristeza. Então, vamos amar, né? Amar, criar, né? Por isso, a superação do mal, ela se dá na criação, né? A gente vai ver esse amor, ele é importante porque ele faz criar. Então, vamos dizer, no momento de tirania lá, né? As associações, elas estão criando e elas superam juntas, né? As amizades juntas superam a tirania, a violência da tirania pela criação, né, de ideias, quando é possível isso, né? Se não puder ser publicizado isso na cidade, pela violência da tirania, da censura, que se crie e se guarde, um dia vai ser publicado. Isso salva muitas vidas, né, em todas as tiranias, a criação. Aí a gente vai ver o discurso de Sócrates. Veja bem, Sócrates, o modesto, né? E aí ele não faz... aí ele, eu estou aterrorizado. Depois desse discurso de Agatão, é como se ele tivesse jogado a cabeça de Górgias. E eu virei uma pedra. Ele faz um jogo de palavras entre Górgias, que era o sofista, e a Górgona, que é a Medusa, né? Górgona. Que é a Medusa. Eu tô tão assim que eu virei uma pedra. Posso virar uma pedra com o discurso de Agatão, de tão assustado que eu estou com o discurso dele. Mas eu vou fazer o meu discurso, se vocês me permitirem, a meu modo, né? Aí ele pede a permissão de todos, porque ele não vai fazer esse discurso falando, só ele falando. Ele vai fazer um pedido para todos se ele pode fazer perguntas a Agatão, né? E aí os discursantes concordam, né, que ele pode fazer perguntas, e ele começa perguntando a Agatão: o amor é amor de algo ou
de nada. Ele começa habitualmente com as suas perguntas, né? Amor é amor de algo ou de nada? Aí, ou assim como a gente diz, a mãe é mãe de alguém ou de ninguém? O irmão é irmão de alguém ou é de nada, de ninguém? Aí a Gatão é forçada a responder: não, o amor é amor de algo, é amor do bem, é amor da coragem, né? A busca, né? Aí ele diz: mas você não disse que o amor era bom, né? Você não disse que o amor era bom? Aí a Gatão começa a se embaraçar. Eu disse: o amor é bom, o amor é corajoso, o amor é sábio. Então, mas se ele é amor da sabedoria, como é que ele já pode ser sábio? Né? Se ele é amor da bondade, como é que ele pode ser bom? Aí a Gatão fica toda embaraçada, mas a Gatão ou o próprio Sócrates, depois no discurso que ele vai dizer, então será o amor mal? Será que ele é mal? Ele não é bom? Será que ele é mau? Né? É uma pergunta que vai ficar depois, né? no decorrer da conversa de Sócrates. Né? A gente já está quase chegando no fim. Tá? Aí, Sócrates vai chamar, ele não vai fazer um discurso dele, ele vai contar uma história e vai chamar uma mulher. Aí eu chamo a atenção de vocês, né, que também estudam gênero, Diotima de Mantineia, de uma cidade chamada Mantineia. E ele chama Diotima, que é uma sábia mais velha, né, Mantineia. Diotima da Mantineia, que vai contar a história do amor. Né? Que o amor ele é filho de... Na história que ela conta, ele é filho de... estava vendo uma festa do nascimento de Afrodite, né? E nessa festa, Recurso, que é o nome de um ser mítico, ou pode ser Poros, o nome dele, Recurso, se embriagou com néctar, porque vinho ainda não existia, e a pobreza, Pênia, ela não foi convidada para a festa. E ela, engenhosamente, pensa assim: pô, eu sou pobre, eu vou entrar na festa, vou aproveitar que Recurso está embriagado, né? E vou seduzi-lo, né? E ela seduz Recurso e engravida de Eros, do amor. Por isso que Eros está associado a Afrodite, porque Afrodite, ele foi concebido no dia do nascimento de Afrodite, na história que Diotima conta, né? E ele é filho da pobreza e da riqueza, vamos botar assim, da riqueza e da pobreza. Ou seja, ele é filho de todas as qualidades, entendendo aí riqueza no sentido mais amplo, tá, gente? Não riqueza só de rico. Ele é filho de tudo que é todas as qualidades. Entrou uma propaganda aqui, eu não estou conseguindo tirar. Ele é filho de todas as qualidades, do sábio, ele é tudo, a riqueza tem tudo, né? Sabedoria, coragem, virtude, justiça, e a pobreza não tem nada. Então, ele é filho da carência e da plenitude, né? Da carência e da plenitude. Então, ele não é nem bom nem mal. Porque se ele fosse só pobre, ele seria mal, entre aspas. Né? Se ele fosse só rico, ele seria bom. Ele não é nem bom nem mal. Ele é um meio termo, um intermediário. Aí Sócrates vai usar um recurso da palavra gênio, filho da riqueza e da pobreza. No caso de Diotima, né, que fala gênio, ou daimon. Ele é um intermediário entre os seres humanos e os deuses. Um intermediário. E não uma divindade. Ele não é uma divindade.
Então, diferentemente de todos os discursos que falam que ele é uma divindade, ele não é uma divindade, ele é a busca da divindade. Ele é o amor pelo que é divino, é o amor pelo que é imortal, é o amor pela imortalidade. E aí é que a Diotima fala, ele é o amor do belo, né? É o amor de consigo. Por exemplo, a gente tem o bem, a gente tem a saúde, mas o amor é o amor do consigo, de consigo ter sempre o bem. Porque eu posso ter o bem hoje, ter a saúde hoje, ter sempre o bem, mas eu não sei se eu vou ter no futuro. Então, eu continuo amando a saúde. Eu continuo amando a saúde como uma coisa boa para tê-la no futuro, né? É o amor de consigo ter sempre o bem. E o belo, ela fala do belo, que também foi falado por Agatão, que é o mais belo dos deuses, né? Quando eles falam dos deuses, os deuses são belos, né? E aí ela puxa o discurso para a beleza, mas a beleza da geração e a beleza da imortalidade da alma, né? Mas a imortalidade das obras. E aí é que ela cita aquela história de Aquiles e Alceste. Você acha, Sócrates, que Aquiles e Alceste teriam morrido, né, por seus amores ou por suas causas, se não soubessem que ficariam na história dos homens, né? É o amor do belo. Então, amor que vai ficar na memória, né? O amor da geração e da beleza, né? E o amor de algo, não é ter esse algo sempre, né? É o amor da divindade, o amor da beleza, o amor da coragem, o amor da justiça. E nós, seres humanos, a gente sempre estaria oscilando entre o amor, entre o bem e o mal, né? Quando a gente está com a força do amor se apoderando da gente, a gente busca parir, seja um filho, né? Seja uma obra, sejam ideias, né? E quando a gente não está com a força do amor, a gente não produz, né? E pode até se tornar mal, né? Então, aqueles que produzem, que criam, estão superando o mal, né? A criação, é a arte, para outros filósofos, como para Nietzsche, né? Que nos faz superar o mal, ver todo o mal como um bem, né? Pelo olhar da arte, né? Pelo olhar da criação. E aí a gente tem esse discurso de Diotima. E aí, para finalizar, gente, já estou bastante tempo falando, né? Estou usando o tempo todo. Tem a entrada de Alcibíades, que é alguém que é apaixonado por Sócrates, né? Eu vou narrar bem rapidinho, porque, na verdade, Alcibíades entra, sem saber que Sócrates está lá, Alcibíades completamente embriagado, né? Os outros não estão embriagados, porque eles combinaram que não iam beber. Aí ele está com fitas na cabeça, é uma entrada meio cômica, né? Mesmo no texto, né? E aí ele entra, não acha que Sócrates está lá, mas eu vim celebrar o poeta que ganhou o prêmio. E aí ele descobre que Sócrates está lá. E aí ele diz, Sócrates, você me persegue. Onde eu estou, você está. Porque ele já foi rejeitado por Sócrates, né? E aí ele vai contar as rejeições que ele sofreu de Sócrates, né? Que ele ficava com Sócrates sozinho, achava que ele é muito belo, né? E que Sócrates era amante da beleza dele, né? Então, eles ficavam sozinhos e nada acontecia. Aí ele, um dia, foi fazer ginástica com Sócrates, também ficou sozinho, nada aconteceu. Aí armou uma cilada, fez um jantar, um jantar mesmo, só para ele e Sócrates. Aí, quando eles ficaram sozinhos, Sócrates foi embora e nada aconteceu. Aí ele não se conformou, fez outro jantar, aí ficou embromando, né? Até Sócrates ficar tarde, e dizer, Sócrates, está muito tarde, não vai embora, durma aqui. Aí ele dorme lá, mas dorme no mesmo recinto que a Alcibíades. Ele diz, meus senhores, não aconteceu nada. É um negócio meio cômico, assim. Vocês pensam que esse homem, eu achava que ele não resistiria a mim, mas a gente dormiu como dois irmãos, ou como um pai e um irmão, ou como um pai e um filho.
e não aconteceu nada. Ele dá um escândalo. Na verdade, ele faz um barraco no banquete, né? Ele dá um escândalo, porque quando ele entra e dizem que está falando de amor e elogios, ele falou, então eu vou elogiar Sócrates. E aí ele diz, Sócrates, aí é por Alcebiades que a gente sabe também que Sócrates é feio. Claro que deve ter outros lugares da tradição que diz que ele é feio, mas ele diz que ele é como os sátiros, né? E os sátiros são corpo de cabra, com rosto de homem, são figuras mitológicas não tidas como bonitas, né? E ele diz, esse Sócrates é como os silênios, como os sátiros. A gente se engana, mas quando a gente abre, aí parece que existia isso na Grécia, algumas estatuetas que quando abria, de sátiros, quando abria, aí tinha as estatuetas dos deuses dentro, né? Algum tipo de souvenir, alguma coisa assim, que era toda beleza, né? Então, ele parece feio, ele não diz feio, mas ele parece um sátiro, tanto nas palavras, porque os discursos dele são sobre barro, panela, que ele usa muitos exemplos assim, né? Do cotidiano, quanto na aparência, mas quando se abre e vê lá dentro, ele tem estatuetas de deuses, ele tem toda a beleza dentro dele. E aí eu sei que termina Alcebiades faz esse barraco, aí Sócrates diz, me protejam dele, ele vive com ciúme de mim, e não sei o que e tal. Sei que resolvem proteger Sócrates, né? E aí vai terminar o banquete, né? Termina o banquete com isso, com essa chegada, mas quem é Alcebiades? É a chegada desse amor que é embriagado, que é mal, né? Mal entre aspas, ele é embriagado, desequilibrado, perturbado, corporal, que ele quer o desejo corporal. E aí entra, estou fechando já quase 1h30, né? A gente começou na aula 5. Aí entra o que a gente poderia dizer, e aí eu vou falar assim, eu não tenho tanta experiência disso, tá, gente? Mas por que Lacan fala de Sócrates como um protótipo psicanalista? Porque Sócrates, na hora que está respondendo a Alcebiades, na narrativa de Alcebiades, Sócrates diz, você pensa que eu sou tudo isso, mas eu nada sou. Eu nada sou. Ele diz, você está enganado, eu não sou nada, eu não sou esse ser maravilhoso que você imagina. E no livro do Lacan, A Transferência, e quem já teve essa experiência da transferência, a gente sabe que a gente transfere, às vezes, para o psicanalista, o suposto saber, né? O suposto saber, né? É como se ele soubesse mais do que nós sobre nós mesmos, né? A gente transfere para ele todo... É como se ele fosse o nosso Sócrates, é como se ele fosse Sócrates e nós fôssemos Alcibiades, né? Ele tem toda o saber, aquilo que vai nos tornar melhores, a gente acha que ele tem, né? E ele só tem o poder de perguntar, de fazer perguntas e de nos conduzir, que é o poder que Sócrates tem, né? Ele diz, eu apenas faço perguntas, não sei, né? Eu faço perguntas, ele faz perguntas para que seus interlocutores, no caso Sócrates, se dirijam para o bem, né? E assim agiria o analista, né? Ele nos faz perguntas, né? Ou interfere, ou corta, né? O famoso corte lacaniano é naquela hora que você disse algo que você queria continuar falando e ele até o próximo encontro. Aí você vai embora pé da vida com o analista, né? Porque você... Como assim? Eu queria falar. Eu até, em algumas experiências de análise, agora já tenho muitos anos de análise, eu falo, por favor, não me corta aqui. Não me corta agora. Agora não, porque eu já sei mais ou menos quando é o momento. Um negócio assim, tá, né? Aí ele, vou cortar. Ele não diz vou cortar, mas eu já conheço. Vai cortar agora. Não me corta hoje, não me corta, não. Aí, assim, é o corte, né? Que é para você sair pensando. Esse corte é a pergunta, né?
você vai sair e ficar pensando naquilo a semana inteira, para quando for na semana seguinte que você vai na análise, você vai falar sobre aquilo. Né? Aí, gente, então, é essa a contribuição que eu tenho para dar, né, da superação do mal em Platão. No meu ponto de vista, né, de uma Nietzsche, estudiosa de Nietzsche, lendo Platão, eu entendo que essa superação do mal se dá pela criação. Né? E quando a gente é impedido de criar, seja pela tirania, seja, no nosso caso, pela falta de patrocínio da cultura, quando a gente é impedido de criar por algum tipo de opressão, né? De gênero, né? Quando a gente é impedido de criar, não precisa ser uma obra, né, literária, né? A criação no sentido da cidade é muito ampla, né? E a criação ela vai além da obra de arte, né? Ela pode ser a criação de um grupo de pesquisa. Esse evento é uma criação, né? É uma criação. Então, a realização desse evento, com certeza, tornou todo mundo mais feliz, né? Apesar de cansados, eu imagino, mas tornou todo mundo mais perto da sabedoria, porque a gente não é sábio, né? E nos aproximou falamos do mal, né, em todas as falas aí, mas eu acho que a criação do evento, falando do mal, ela não levou ao mal. Né? É isso que eu imagino. Ela está cutucando a ferida, né, para a gente, e é uma transformação, né, uma alquimia do mal. Né? E aí, assim, eu termino, gente, as minhas palavras, e é isso, né? Que vocês quiserem comentar. Ele projetou todas essas características em Sócrates. Sim, assim como a gente projeta no analista. Né? E se for uma transferência erótica pelo analista, aí você projeta tudo no analista. O analista... Você se apaixona pelo analista. Gente, quem não sabe disso, cuidado quando for fazer análise. Você pode se apaixonar. E aí é um mico. Né? Porque já é comum, os analistas já sabem que a pessoa pode se apaixonar, porque ela projeta naquela pessoa o ser máximo. Né? E essas transferências elas ocorrem no nosso dia a dia também, até com amigos, né? Mas com amigo tudo bem. Agora tem com outras pessoas que a gente não pode e a gente transfere coisas. E aí, assim, é isso, gente. Acho que eu consegui dar aqui minha contribuição e podemos falar de música brega, de qualquer coisa que vocês queiram aí, tá? Tá bom. Vou fechar aqui.